Bom dia a todos, fechamos a semana aqui no 00 com mais um episódio do nosso Tema do Dia. Hoje com Humberto Ferreira vamos olhar para os pontos positivos e negativos deste Mundial 2026, que está perto do fim, parece que começou há muito tempo, mas vai agora encontrar um fim. Humberto, bom dia. Bom dia. Começo, antes de mais, por te perguntar um ponto de vista da arbitragem, das novas regras implementadas também, que análise é que podemos fazer desta inclusão? Eu acho que, e bom dia mais uma vez, Diogo, que não foi uma inclusão boa, se calhar não tão bem colocada em prática. Também nestes novos modelos, naturalmente, os árbitros, eu acho que necessitariam talvez daqui de uma espécie de pré-época em que os jogos de preparação pré-mundial não foram suficientes, foram poucos jogos, se calhar jogos com menos intensidade do que um jogo a sério poderia ditar respeito, mas sei lá, passamos um mundial inteiro em os árbitros foram muito mais lúdicos para com os jogadores do que propriamente penalizadores para com os jogadores, questões de substituições, constantemente os árbitros a dizerem aos jogadores que eles tinham os 10 segundos para sair para que o colega que entrasse não ficasse um minuto fora, a questão dos jogadores a serem assistidos por lesão. Aí tivemos uma grande evolução, portanto acabamos por ter menos pausas por parte dos jogadores a estarem lesionados, porque senão a equipa estaria durante um período de um minuto com menos um jogador, mas não houve tanto rigor possivelmente nessa situação, para não falarmos do tempo de reposição de bola dos guarda-redes, que continua a ser algo que não é trabalhado de uma forma muito consentânea, a reposição da bola em jogo, os lançamentos de linha lateral. Nós passamos um mundial inteiro, eu diria quase sem perceber quando é que começam a contar os 5 segundos, se é quando o jogador pega na bola, se é quando o árbitro levanta o braço e começa a fazer a contagem, se é quando a bola sai. Ainda não ficamos com essa situação completamente bem resolvida. Eu acho que há depois aqui outras questões que a curto prazo vão ser também corrigidas. Nesta nova temporada acho difícil o International Board poder fazer esse tipo de atualizações, mas aquela questão de quando a bola sai para pontapé de baliza não pode ser revertido para um pontapé de canto, mas um pontapé de canto pode ser revertido para um pontapé de baliza. Portanto, essa situação eu diria que não é totalmente justa, no sentido até de privilegiar o golo, que é aquilo que se pretende sempre no futebol, ou se traz sempre à coação cada vez que se fala de futebol, que é o futebol espetáculo e da bola no fundo da baliza, é algo que acaba por não privilegiar. Portanto, essas situações eu diria que foram, de grosso modo, bem resolvidas por parte da arbitragem. Se olharmos numa pequena escala, eu diria que se calhar com mais preparação poderíamos ter uma outra decisão e outro tipo de jogos da forma como poderiam ser decididos mediante essa situação. A questão dos cartões amarelos serem revertidos ou não serem revertidos também é algo que acho que traz mais justiça ao jogo. De grosso modo, foram bem aplicadas. Há aqui uns pequenos detalhes, naturalmente, que temos também sempre que olhar para esse lado, no sentido da evolução positiva. Desportivamente, e tendo em conta que esta foi a maior competição de sempre a nível de seleções, como é que podemos fazer uma avaliação positiva, negativa, o que é que faltou e o que é que houve de positivo neste caso? Olha, eu gostei muito de um campeonato do mundo a 48 seleções e olhando à frente, diria que possivelmente o campeonato do mundo com 64 seleções ainda vou gostar mais, porque estamos a falar de mais jogos, estamos a falar de mais espetáculo, estamos a falar até de mais recordes a serem batidos. Por exemplo, vimos a Argentina a chegar a 7 jogos a ganhar, o mesmo que o Brasil de 2002, e isso acontece porque só existiam 7 jogos. Portanto, a Argentina, se for campeã do mundo, vai bater um recorde. Portanto, há novos recordes a serem batidos. A própria Espanha pode bater um recorde também de invencibilidade, que é algo que acontece havendo mais jogos em campeonatos do mundo. Portanto, eu acho que mais jogos, há mais espetáculo, há mais golos, há novas seleções a experienciarem e novos adeptos este conceito de campeonato do mundo e fase final do campeonato do mundo, que eu acho que é algo de muito salutar. Apesar de terem sido em 3 países e tão longínquo para nós como é ser num continente americano, eu gostei deste conceito comercial que o próprio campeonato do mundo trouxe para esta vertente do século XXI, completamente implementado, e acho que nesse aspecto os norte-americanos conseguem vender o produto como ninguém e, portanto, conseguimos ter um campeonato do mundo com um grande alcance de dimensão social e comercial, e isso deve-se ao facto da forma como ficou organizado este campeonato do mundo.
E, portanto, eu acho que na globalidade é muito positivo. Há pontos negativos, eu diria, mais relacionados com as diferenças que o jogo acabou por ter, o facto dos cooling break, da pausa para hidratação, ter sido sempre sistemático, é algo que mudou a cambiança do jogo, e há quem goste naturalmente e há quem não goste, porque há 4 partes, se quisermos, deixamos de ter 2 partes e passamos a ter 4 partes. Não, no topo da pirâmide não olho com bons olhos a um halftime show de 30 minutos para uma final, porque vai transformar o próprio período de espera dos jogadores, o descanso dos jogadores, aquele momento de estar logo passado 15 minutos em jogo ou não, mas são mudanças e nós temos que também habituar-nos a elas, porque faz parte da própria evolução, e cá estaremos também para depois fazer uma avaliação e uma opinião sobre isso, mas eu acho que na sua generalidade eu gostei de um campeonato do mundo com 48 seleções, eu gostei de ver o espetáculo de Curaçao nos jogos que tiveram, a magia de Cabo Verde e a imprevisibilidade de até onde ia uma seleção de um país tão pequenino no Oceano Atlântico instalado, numa ilha do Oceano Atlântico instalado, ou várias ilhas no Oceano Atlântico instaladas, portanto, e tudo isso faz parte de um campeonato do mundo, e é bom que assim aconteça, e por isso é que eu acho que é bom termos mais seleções e mais oportunidade para termos também estes momentos tão mágicos que iremos estar a falar seguramente daqui a muitos anos do que aconteceu em 2026. Este Mundial também ficou marcado por várias polémicas extra-campo, a nível de política também. Humberto, olhando agora para este tópico, eu gostava de te perguntar se podias destacar aqui um ponto mais positivo e também um ponto mais negativo sobre esta questão. Eu acho que o ponto negativo, inevitavelmente, o caso Balagun é o ponto mais negativo, a interferência de Donald Trump junto da FIFA, por muito que Gianni Infantino tenha dito que não foi a ele diretamente e que há conselhos a exteriores e independentes a gerirem o caso, toda a gente vê o que é que se passou, toda a gente soube o que é que se passou, e esse é sem dúvida o ponto mais negativo no olhar deste campeonato do mundo, porque em tempo algum a política tem e deve interferir-se no futebol. Já houve momentos em que, quando isto aconteceu, as equipas foram banidas, os países foram proibidos de competir, e portanto é algo que inevitavelmente tem que haver uma mão pesada sobre esta situação, até para quem manda saber comportar-se, porque o que aconteceu é algo que, na ótica de Donald Trump, pode ser uma atitude normal, mas não é uma atitude normal, e acho que o futebol deveria ter respondido na medida de que não é uma atitude normal. E esse, para mim, é um ponto elementar do que se passou neste Campeonato do Mundo e que não deveria ter acontecido, e apesar de tudo, por causa dos Estados Unidos terem sido eliminados dessa partida, é algo que, eu diria, não foi falado o suficiente, porque o efeito prático da despenalização do Balagun não foi positivo para os Estados Unidos da América, mas eu acho que o conceito é algo que deve ser trazido sempre à colaça cada vez que se falar deste Campeonato do Mundo, porque é algo que de facto não deveria ter acontecido, e para mim é o ponto mais negro deste Campeonato do Mundo. O ponto mais positivo... Até houve assim um pouco de justiça poética nisto. Houve muita justiça poética, mas mesmo havendo justiça poética, eu acho que nós não devemos esquecer e estar à espera da justiça poética, porque o que aconteceu é algo que não pode acontecer, e aconteceu, e foi aberto uma caixa de Pandora para situações futuras que infelizmente podem também acontecer. Do lado positivo, eu diria que o espetáculo de bancadas muito bem compostas sempre, o espetáculo das ruas, nós não vimos grandes casos de violência, naturalmente terão acontecido, excessos que não deveriam ter acontecido, basta acontecer um excesso para não ter que acontecer aquele problema, mas na sua globalidade a festa dos adeptos na bancada é algo que nós devemos trazer, porque de facto é isso que depois impulsiona os jogadores para grandes jogos de futebol, para grandes ambientes. Claro que não gosto de ouvir os argentinos a assobiarem o hino da Inglaterra, como aconteceu. Não gostamos de todo daquelas quesílias que por vezes podem fazer parte do futebol e tornam o futebol mais picante, mas é dentro das 4 linhas que nós gostamos de ver a classe do jogo a acontecer.
mas o espetáculo vivido nas bancadas eu acho que é algo muito positivo e que temos de trazer naturalmente para isto, com inúmeras figuras do futebol. Nesse trabalho também a FIFA fomentou de forma espetacular o trazer muitos jogadores, muitas figuras públicas para as zonas importantes das bancadas. É algo que engrandece, não esquece as lendas, e isso é algo de facto muito, muito importante. Para fechar este tema do dia, também temos de destacar os jogadores que deram cartas neste Mundial, desde as seleções que à partida não teriam alguma hipótese, até às consagradas. Por isso, Humberto, pergunto-te o que é que podemos destacar, quem foram os atletas aqui em grande, neste maior palco internacional? Olha, Lionel Messi à cabeça, parece-me elementar. O Mundial que ele está a fazer é algo que é quase impensável para quem olharia há um mês e meio sobre o que é que poderia acontecer neste Mundial. Muita gente poderia estar à espera de um grande Messi. Eu diria que pouca gente estaria à espera de um Messi desta dimensão, e isso para mim é algo que tem que ser aqui trazido. Vozinha é um dos nomes incontornáveis deste Campeonato do Mundo, e nós vamos falar de Vozinha durante os próximos 30 anos seguramente. As novas gerações não falam de outro guarda-redes. Aqui em Portugal, em todo o mundo, estamos a falar de um guarda-redes que começou o Campeonato do Mundo com, passa aqui o pleonasmo inferior, meia dúzia de seguidores no Instagram, e terminou como sendo um dos jogadores mais planetários a ser seguido no Instagram. E portanto esta dimensão demonstra mesmo o que é que aconteceu com Vozinha neste Mundial, e para mim é uma das grandes figuras deste Mundial, uma das maiores figuras deste Mundial. Pelo lado negativo, eu acho que de uma forma global temos de trazer a seleção portuguesa, porque nós tínhamos toda a gente grandes aspirações na seleção portuguesa, não só os adeptos de Portugal, como os adeptos do futebol na sua globalidade, os próprios jogadores, o peso que lhes colocaram sobre eles, sobre o peso bom que lhes colocaram sobre eles de se assumirem favoritos a poderem fazer coisas grandes neste Mundial. Portugal foi eliminado por uma finalista, é verdade, mas até ser eliminado, o futebol que demonstrou foi algo bastante pobre. E inevitavelmente temos que colocar aqui também nestes aspectos negativos, não esquecendo a sempre candidata à Alemanha, tetracampeã do mundo, que perde com o Paraguai num jogo onde efetivamente ficou demonstrado que quem mais quis ganhar ganhou. Por muito que a Alemanha tenha jogado e criado boas oportunidades, o Paraguai levou o jogo para a sua dimensão e conseguiu sair vitorioso dessa partida. E portanto eu diria que estes dois aspectos positivos individuais, com Messi e Vozinha, e os dois coletivos negativos, com Portugal e a Alemanha a estarem aqui nos topos antípodas, a destacar também neste tema do dia. Obrigado, Humberto. Este foi o tema do dia. Aproveito para recomendar também esta sexta-feira que passe em 00.pt para ver a nossa newsletter semanal. Temos sempre uma à segunda-feira e uma à sexta-feira, por isso aproveitem para ver. Além disso, há um novo episódio do Ataque Rápido, desta vez com Carlos Daniel, dedicado na íntegra ao Mundial 2026, por isso fique connosco, fique com o 00.